Fala galerinha, bom dia! Sou o professor Everton e hoje vamos trabalhar a disciplina de ciências. Galera, como a gente vinha trabalhando nas últimas aulas, nas últimas videoaulas, nas últimas atividades que o professor Everton passou para vocês, nós estamos trabalhando então com hereditariedade, certo? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os gametas, que é responsável direto pela hereditariedade. Vamos entender o que é essa hereditariedade, em que ela consiste, aonde que a gente consegue perceber isso. E, trabalhando sobre isso, a gente não pode deixar de falar sobre a fecundação, certo? E é um conteúdo assim bem extenso que a gente vai trabalhar ele bastante. Porque a gente vem falando de fecundação, eu preciso falar de cromossomo, eu preciso falar de DNA, de RNA. Então, cada semana a gente vai ver um pouquinho, né? E nós vamos juntando esse conhecimento para estar desenvolvendo aí um conhecimento vasto e grande. Beleza? Então, vamos lá. Relembrando aí as aulas anteriores, nós já aprendemos então o que é DNA, nós já aprendemos o que é RNA, nós já aprendemos o que é cromossomo. Então, vamos recapitular aqui. DNA é onde está toda a informação genética da pessoa. RNA é o mensageiro, é aquele que leva essa informação genética quando for criar um novo ser. No caso, quando a mulher engravida, então o neném precisa receber toda a informação genética para ser criado. Quem vai fazer isso, então, quem vai levar essas informações é o RNA, correto? Aprendemos o que é cromossomo, que cromossomo nada mais é do que o DNA enroladinho, né? Eles falam que é o DNA compactado. E em cada célula tem 46 cromossomos, sendo 23 pares, certo? Onde 44 cromossomos é considerado autossômicos, né? E 2 cromossomos é considerado os cromossomos sexuais, ou seja, é o que vai definir o sexo da criança, correto? Vamos entender isso daqui agora, ver algumas imagens para a gente estar entendendo. Então, nessa aula específica, vamos trabalhar os gametas. Então, o que é o gameta? O gameta nada mais é do que o cromossomo sexual, certo? Então, ele tem o gameta masculino e o gameta feminino. Vamos embora ver aqui o que aparece pra gente. Então, essa imagem aqui, ó, nós podemos perceber que é um óvulo, correto? E esse óvulo, ele é o gameta feminino, certo? Ou seja, é a célula da mulher que vai ser responsável por gerar um novo ser, por criar um novo ser. Porém, ela não faz isso sozinha. Ela precisa então do cromossomo sexual masculino, né, que é o gameta masculino, para poder gerar esse novo ser. E o curioso sobre esses gametas é que, enquanto todas as outras células têm 46 cromossomos, os gametas têm só 23. Ué, professor, mas por quê? Porque o normal é 46, certo? Mas o gameta, para ele ser uma célula geradora de vida, que vai gerar essa vida, ela precisa se juntar com outro. Ou seja, o gameta masculino tem 23. O gameta feminino tem 23, a hora que eles se juntam, começa a formar um novo ser e ele então passa a ter 46 cromossomos. Por isso que os gametas só têm 23, sendo 22 autossômicos e um sexual, correto? A hora que ele se junta com o outro, que o masculino junta com o feminino, então fica ele completinho e começa a geração do novo ser. Vamos ver a próxima aqui. Ó, então esse daqui é o óvulo, certo? É o feminino. E esse daqui é o espermatozoide, que é o gameta masculino. Ou seja, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, então 23
cromossomos do espermatozoide com 23 cromossomos do óvulo, juntou, então a gente tem a primeira célula da vida. Agora olha que interessante, quando o espermatozoide entra no óvulo, o que acontece? Como que se dá o nome desse processo? Esse processo se chama fecundação, ou seja, o espermatozoide fecunda o óvulo, certo? E depois do óvulo fecundado, ele recebe um outro nome. Por quê? Porque é a primeira célula de vida, certo? Através dessa célula, que é a primeira, ela começa a se subdividir, dividir em um processo que a gente vai estudar futuramente, chamado de meiose e mitose, e ele recebe o nome. E essa primeira célula do ser humano é chamada de zigoto. Então anotem isso daí que é importante. Espermatozoide, gameta masculino, fecunda o óvulo, que é o gameta feminino. Então essa junção ali é chamada de fecundação. E depois de fecundado, então ele é chamado de zigoto. Aqui nós temos a imagem aqui, ó, dos espermatozoides chegando aqui no óvulo. E o curioso também, que a hora que ele fecunda o óvulo, ele libera um ácido que lacra esse óvulo. Então ele é bem egoísta. Fecundou, ele libera esse ácido, trava ali o óvulo e fica só ele ali dentro. Os outros espermatozoides morrem, certo? Então, esse daqui é, né, uma imagem aqui bem legal da fecundação, na hora que o espermatozoide está entrando ali para se fecundar. Então esse aqui é só uma ilustração, né? O gameta feminino e masculino, os óvulos, né? E o esperma, que é o mesmo espermatozoide, quando eles se juntam, então ele vai formar a primeira célula do ser humano, né? Do ser vivo, que é chamado de zigoto. Agora, o curioso aqui é porque, lembra que eu falei que os gametas, tanto masculino e feminino, só tem um cromossomo sexual? E esse cromossomo sexual tem uma característica. Os óvulos, ou o cromossomo sexual feminino, ele sempre tem a característica de ser X, certo? E que quer dizer que esse X, ele é feminino, certo? O cromossomo sexual do gameta feminino, ele é X, ele tem essa característica própria de ser feminino, correto? Já o espermatozoide, ele pode ser tanto feminino quanto masculino. Não entenda errado, não é que ele é um gameta feminino, certo? Mas ele pode ter a característica de ser feminino. Então, é como se fosse assim, o espermatozoide ele pode ser menino ou menina, né? Masculino ou feminino. Por quê? Porque quando ele se junta, a junção dos dois cromossomos sexuais que formam o sexo da criança. E a combinação é muito simples. Se eu tenho cromossomo X com cromossomo X, vai nascer uma mulher. Se eu tenho cromossomo X, cromossomo Y, então vai nascer um homem. O óvulo sempre espera com o X. E o espermatozoide vem cada um com um, né? Uns é X, outros é Y. Aí conforme o que fecundar, então vai gerar o sexo da criança. Se o espermatozoide X fecunda, então a combinação fica XX. Se o espermatozoide Y fecunda, então fica XY, certo? XX mulher, XY homem. Esse daqui é um zigoto, certo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar ele aqui um pouquinho, para a gente ver. Aqui então é o óvulo já fecundado. O óvulo já fecundado é chamado de zigoto, que é a primeira célula de vida, certo? Aí ela começa a se dividir no processo de meiose, de mitose, e a gente vai ganhando forma, a criancinha vai ganhando forma, vai nascendo os órgãos, os membros, e daqui a pouco nasce, vai crescendo. A gente vai estudar bastante sobre isso também, fazendo uma próxima aula.
Aqui, o cromossomo ele tem então esse formato aqui, né? Normalmente esse formato. E eu coloquei essa imagem aqui só para a gente entender o seguinte. Esse daqui é como se fosse a célula, ó, certo? Vocês conseguem observar aqui, ó, o tanto de cromossomo que tem lá. Lógico que é só ilustrativo, né? Mas fato é que dentro de cada célula, né, do núcleo da célula, existe 46 cromossomos. E o cromossomo nada mais é do que, ó, o DNA compactado. Ali mais na frente a gente vai ter uma outra imagem do DNA e a gente vai ver que é exatamente isso daqui, ó, certo? É uma fita dupla que, se ele ficar enroladinho, gera então o nosso cromossomo. Esse aqui é uma imagem de uma célula, né? Vocês já devem ter estudado um pouco disso nos anos anteriores, não deve ser novidade para vocês. Então aqui, ó, é mais real, né? Eu tenho aqui a célula com todas as partes dela e a gente pode observar aqui dentro ó, os cromossomos, né? Como é só ilustrativo também, aqui tem um, aqui tem outro, lá tem outro, aqui deve ter um bocado, lá em cima tem outro, beleza? Então ela é mais ou menos nesse formato aqui. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Esse é o óvulo e esse é o espermatozoide. Então, ó, o óvulo sempre vai ser X. Ó, X, aqui o outro óvulo, X também. E o espermatozoide tem a característica de ou ser X ou ser Y. E se der essa combinação, XY nasce um homem, XX nasce uma mulher, certo? Então, na verdade, quem define o sexo da criança é o espermatozoide. Conforme o espermatozoide que fecundar, então vai ter a geração aí, a definição do sexo da criança. Aqui é uma outra imagem para a gente visualizar bem. Ó. Nesse caso aqui, ó, fica como pergunta para vocês. Se esse espermatozoide vermelhinho aqui fecundar, quem que vai nascer? Menino ou menina? Tranquilo, né? XY é menino. Se você pensou em menino, quer dizer que então você já está conseguindo acompanhar, está conseguindo entender a lógica da coisa. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando a gente fala de filho, de o espermatozoide do homem fecunda o óvulo da mulher e gera um novo ser, e a gente fala de informações genéticas, que é a base agora aqui do nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando com hereditariedade. E o que é isso? Hereditariedade, digamos assim, em termos leigos, em termos bem simples, é quando a gente puxa o nosso pai, quando a gente parece com o nosso pai, com a nossa mãe, fisicamente. E geneticamente é dessa forma também. Toda vez que um espermatozoide que traz 23 cromossomos fecunda um óvulo que também está esperando ele com 23 cromossomos, juntou, né? 23 do homem, 23 da mulher formam um novo ser. Ou seja, essa criança que vai ser formada, ela vai ter informações genéticas, características físicas, tanto do pai quanto da mãe. Correto? Como é metade de cada um, ele pega 50% de características do pai e 50% de características da mãe. Quando a gente fala esses 50%, eu estou me referindo à genética. A genética da criança é 50% parecida com o pai e 50% parecido com a mãe, certo? E agora as características físicas é só um cromossomo lá que traz essas características. Por exemplo, um cromossomo traz a característica da cor da pele, né? Então, se o cromossomo mais forte for do pai, então ele vai puxar essa característica física do pai. Se for da mãe, ele vai puxar da mãe. A cor do olho, né? O cromossomo que for mais forte, né? Ou do pai ou da mãe, então a criança vai ser semelhante ou o pai ou a mãe, de acordo com os cromossomos. Fato é que, geneticamente, 50% de um, 50% de outro. Beleza? Coloquei algumas imagens aqui, ó, só para a gente observar aqui, ó, um pai e um filho, né? Então, o que a gente pode observar?
A característica do cabelo é mais ou menos igual, a cor da pele é mais ou menos igual, né? A gente pode observar aqui, ó, que se o pai aqui tivesse virado para frente, a característica aqui, ó, da boca, dos dentes, também é bem parecido. Por quê? Porque a criança foi formada com informações genéticas do pai, certo? Também, né? 50% do pai. Então ele tem essa grande chance de parecer com o pai, de parecer com a mãe. E isso é chamado de hereditariedade. Vou colocar outra imagem aqui também, ó, e perceba aqui, ó, que os mesmos traços que o homem tem, a criança também tem. Ou seja, porque ela foi criada com informações tiradas dele. A criança, ela sai das informações do pai. Então, ela tem grande chance de parecer com o pai, né, em alguns traços físicos. Trouxe aqui como curiosidade pra gente, né, é um conteúdo do vídeo anterior, mas que a gente vai estar trabalhando ele bastante. Então aqui, ó, essa fita aqui, ó, que é uma fita dupla, então ela é o nosso DNA, que seria o nosso ácido desoxirribonucleico. E eu tenho a fita simples, que é o nosso RNA, que é o nosso ácido ribonucleico. O DNA é então quem tem todas as informações e quem decide todas as coisas, e o RNA é quem leva essa informação para o setor que precisa. A gente pode ver aqui as nossas bases nitrogenadas, né, que é a citosina, a guanina, a adenina. No caso do RNA, nós temos a uracila, que não foi trabalhado no vídeo anterior. Mas no caso do DNA, que é o que nós trabalhamos mais a fundo, então é chamado de timina. E essas junções aqui quando eu junto uma base nitrogenada com a outra, então aqui, ó, então eu vou ter os nossos genes. E é exatamente nesses genes aonde estão todas as informações genéticas da pessoa. O curioso aqui, ó, que a gente pode observar que aqui pelas cores é mais fácil da gente ver. Ó, o azul, que é a nossa citocina, e o verde, que é a nossa guanina, eles ficam juntos, sempre juntos, ó. Então, citocina e guanina, eles formam um par. Da mesma forma que a adenina, que é a amarela, e a timina, que é a vermelha, eles sempre formam pares juntos. A gente pode observar isso daqui. Beleza? Tranquilinho, né? E, galera, o que nós temos para a aula de hoje, para o vídeo de hoje? Então, essas informações, essas curiosidades sobre genética, sobre hereditariedade. Então, mais um vídeo aí para vocês indo anotando, para vocês indo enriquecendo o conhecimento de vocês. Se esse vídeo foi importante para vocês, se vocês aprenderam alguma coisa, não esqueça de dar um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, que vamos estar postando vídeos, né? Vou estar colocando várias curiosidades para vocês, né? Dentro desses vídeos eu vou colocar algumas animações, algumas imagens, algumas figuras. Se vocês tiver curiosidade de algum outro tema, deixa nos comentários aí, que eu vou estar buscando fazer esses vídeos também. Beleza? Então um abraço para vocês, bons estudos e vamos para frente, porque a vida é isso daí. Beleza? Um beijo do professor Everton e tchau, obrigado.